Vamos lá, meus amigos, nós vamos então retomar aqui o nosso estudo da Revista Espírita. Nós estamos no mês de novembro de 1859 e nós vamos estudar hoje dois textos, Médiuns Sem Saber e Urânia, que é um poema apresentado por Kardec. Na nossa revista, retomando aqui, só contextualizando, nós estudamos no mês de outubro, lá nos boletins da sociedade, um dos boletins de uma sessão particular, publicada numa sexta-feira, no dia 16 de setembro. E nós tivemos então aqui a leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 9 de setembro. Aqui, Comunicações apresentou para nós então aqui primeiro a leitura de um artigo do Illustration de 1853, comunicado pelo Sr. R., e intitulado As Mesas Volantes. Kardec comentou que esse artigo seria publicado, e nós vimos aqui de fato. Inclusive ele relata aqui para nós no boletim, ele diz assim: segundo o jornal russo Svernava Pachela, de 27 de abril de 1853, e conforme documentos fornecidos pelo Sr. Cherepanov, esse artigo demonstra que o fenômeno das mesas girantes é conhecido e praticado desde tempos imemoriais na China, na Sibéria e entre os Kalmuks da Rússia Meridional. Principalmente entre esses últimos, esse meio é utilizado na descoberta de objetos perdidos. Então nós lemos esse artigo, vimos ali as referências, né? Então aquilo que Paris fazia ali por volta de 1855, que foi quando Kardec teve contato com as mesas girantes, esse evento já era praticado há bastante tempo aqui na Ásia, né? Lá na Ásia. Então, para aquilo que todo mundo pensa, né, que é uma novidade, para aqueles que pensam que é uma novidade, esses fenômenos, então vem esses registros de que ele já acontecia há bastante tempo. Bom dia, Andréa. Depois aqui embaixo nós temos, né, o Sr. Dorgueval dirige à sociedade um poema intitulado Uranie, do Sr. de Porry, de Marsella, no qual os pontos fundamentais da doutrina espírita estão claramente enunciados, embora na época de sua composição não tivesse o autor nenhuma noção dessa ciência. Não menos digno de nota é que o Sr. Porry ter escrito seu poema por uma espécie de faculdade mediúnica. Era à noite, meio adormecido, que os versos se formavam em seu pensamento e ele os escrevia no dia seguinte ao despertar. Foi feita a leitura de vários fragmentos desse poema, que será publicado nesta revista. Então eu queria ler para vocês esses dois trechos do boletim, que foi do dia 16 de setembro, porque na primeira parte trazia já aqui, né, a antecipação dessa comunicação do artigo, na verdade, que foi lido naquela reunião, né? E depois, aqui embaixo, o anúncio desse poema, Uranie, que Kardec informa que vai ser publicado na revista, e é exatamente ele que nós vamos entrar hoje, nele que nós vamos entrar para podermos aqui estudar. Bom dia, Osmar. Então nós vamos lá para o mês de novembro, página aqui número 427, na minha versão aqui da Revista Espírita digital, e o título então, Médiuns Sem Saber. Na sessão da Sociedade de 16 de setembro de 1859, que foi aquela do boletim que nós lemos, foram lidos diversos trechos de um poema do Sr. de Porry, de Marsella, intitulado Urania. Como então se observou, nesse poema abundam as ideias espíritas que parecem ter sido hauridas na própria fonte de O Livro dos Espíritos. Entretanto, constatou-se que na época em que foi escrito, seu autor não tinha nenhum conhecimento da doutrina espírita. Nossos leitores certamente ficarão gratos se lhe dermos alguns fragmentos. Por certo se recordam do que a respeito foi dito da maneira pela qual o Sr. de Porry
escreveu seu poema, maneira que parece denunciar uma espécie de mediunidade involuntária. E aqui ele faz uma referência para lermos lá no boletim de outubro de 1859, né? Boletim de setembro, publicado naturalmente em outubro. E aqui a gente começa a... já percebe também aqui algo bastante interessante, quando Kardec coloca, ele diz assim, né, parece denunciar uma espécie de mediunidade involuntária. Essa expressão de Kardec já mostra que ele estava ali, mostra para nós que ele estava em constante pesquisa a respeito da mediunidade. Então, qualquer tipo de fenômeno que denotasse aqui alguma comunicação com o mundo espiritual, nós vamos ver então aqui aquele espírito de pesquisa, aquela investigação, né? Como, por exemplo, ele poderia anotar esse fenômeno e esperar que outros fenômenos parecidos acontecessem para ele tirasse ali as suas conclusões, fizesse ali as suas investigações. Então, uma mediunidade involuntária, ele chama esse fenômeno. Claro que nós temos ali vários outros nomes que caracterizam esse tipo de fenômeno, mas mostra para nós que aquela mediunidade, primeiro, que é ostensiva, segundo, que o médium, entrando em concentração ou então ali provocando a mediunidade, ele percebe que ela é voluntária. É ele que estimula o estado de transe para que os espíritos possam se comunicar. Ele se coloca à disposição, faz uma evocação e tudo mais. Aqui nós temos então uma espécie de mediunidade involuntária. Vamos em frente. Bom dia, professor. Aliás, diz aqui o texto para nós, os espíritos que nos cercam exercem sobre nós, mau grado nosso, uma influência incessante, aproveitando as disposições que encontram em certos indivíduos para transformá-los em instrumentos das ideias que querem exprimir e levar ao conhecimento dos homens. Aqui também mais um trecho a analisarmos. Primeiro, que os espíritos exercem sobre nós, mau grado nosso, ou seja, independente da nossa vontade, uma influência incessante. 459 do Livro dos Espíritos, que são eles muitas vezes que nos dirigem. Mas quando nós falamos nessa influência incessante, esse trecho aqui chama atenção, porque naquela parte do Livro dos Espíritos que trata das influências, nós vemos que Kardec inicialmente ele traz essa ideia da influência de um modo neutro, e depois para o final ele fala da influência negativa, que os espíritos então que influenciam, por que Deus permite que os maus espíritos influenciem, de que forma que nós podemos então afastar os maus espíritos. Então, desse modo, nós percebemos que de um modo neutro ele acaba entrando, chamando a atenção para essas influências negativas, e depois no próprio Livro dos Médiuns, falando sobre as obsessões, e assim como também lá no livro A Gênese, falando sobre as obsessões, nós acabamos então nos esquecendo das influências positivas. Falou em influência espiritual, a primeira coisa que nós pensamos é, vai cair na obsessão ou já é uma obsessão. Mas na verdade nós falamos de influências que acontecem também, como é colocado para nós, fazendo o que os espíritos utilizam certos indivíduos aproveitando as disposições para transformá-los em instrumentos das ideias que querem exprimir e levar ao conhecimento dos homens. Aqui também, naturalmente, nós temos as influências negativas e as influências positivas, mas nós temos que pensar principalmente de um modo produtivo, como o mundo espiritual se comunica aqui conosco, através dessas pessoas que trazem essas disposições. Não é uma mediunidade ostensiva, é uma influência que eles exercem, nós veremos aqui mais para baixo, de que modo que essas comunicações chegam. Bom dia, dona Miriam. Mas aí então nós percebemos que é o interesse dos espíritos fazerem com que essas ideias se tornem conhecidas. Vamos em frente, porque aqui também tem um outro detalhe. Essas influências não acontecem apenas em centros espíritas. Essas influências acontecem em qualquer ambiente aqui do nosso mundo terreno. Pode ser dentro de um campo filosófico, dentro de um campo religioso, dentro de um campo acadêmico, de um campo jurídico, seja lá onde for. Basta apenas que nós tenhamos ali um indivíduo predisposto e um espírito disposto. Estabelece-se então a conexão e aí
o espírito acaba transmitindo as suas ideias e essas ideias se tornam públicas. Seja públicas, né, de um modo genérico, seja de um modo mais reservado. Vamos em frente para a gente aqui organizar o nosso raciocínio. Esses indivíduos são, pois, sem o saber, verdadeiros médiuns, e para isso não necessitam possuir a mediunidade mecânica. Mecânica no sentido de escrever, né? Através da mediunidade, basta apenas que venha o pensamento, e ele depois pega esse pensamento e transforma com suas palavras. Todos os homens de gênio, poetas, pintores e músicos, estão neste caso. Certamente seu próprio espírito pode produzir por si mesmo, se é assaz avançado para isso. Ou seja, ele já traz ali as suas próprias capacidades e competências. Então ele vai, no caso aqui, os homens de gênio, vai trazer ali as ideias mais elevadas, os poetas, os pintores, músicos, e podemos ali estender para várias outras áreas. Um cientista, por exemplo, elaborando um artigo, elaborando uma tese, você pega ali um jurista escrevendo ali uma tese sobre esse campo de atuação dele, você pega um religioso trazendo mensagens inspiradas. Então aqui Kardec mencionou algumas das condições dos homens, mas eles por si próprios são capazes de produzir. E aproveitando então essa capacidade, essa predisposição, os espíritos fazem com que suas ideias sejam somadas às dos homens. E aí fica naquela dificuldade que surge, né? Como é que você pode filtrar as suas próprias ideias das ideias dos espíritos? Porque aí então acaba se tornando um trabalho compartilhado. E nesse trabalho compartilhado, assim como acontece num trabalho em grupo, por exemplo, que acontece no meio acadêmico, num projeto que acontece no ambiente profissional, como é que você vai conseguir no final peneirar e dizer assim, isso foi eu que fiz ou aquilo foi você que fez? Sem que nenhum dos dois possam se influenciar durante a elaboração desse trabalho. Então ele continua dizendo, entretanto, então os homens podem produzir por si mesmos. Segura assim dizinha. Entretanto, muitas ideias lhes podem vir de uma fonte estranha. Pedindo inspiração, não parece que estejam fazendo um apelo? Ora, o que é essa inspiração, senão uma ideia sugerida? Aquilo que tiramos do nosso próprio íntimo não é inspirado. Nós o possuímos e não temos necessidade de recebê-lo. Então, aquilo que nós possuímos. Se o homem de gênio tirasse tudo de si mesmo, por que então lhe faltariam ideias no momento em que as procura? Não seria capaz de as extrair do cérebro, como aquele que tem dinheiro o retira do bolso? Se nada encontra em dado momento, é porque nada tem. Por que então, quando menos espera, as ideias brotam como por si mesmas? Poderiam os fisiologistas esclarecer esse fenômeno? Acaso já procuraram resolvê-lo? Dizem eles, o cérebro produz hoje, mas amanhã não produzirá. Mas por que não produzirá amanhã? Limitam-se a dizer que é porque produziu na véspera. Segundo a doutrina espírita, o cérebro pode sempre produzir o que está dentro dele, razão porque o mais inepto dos homens sempre acha alguma coisa a dizer, mesmo que seja uma tolice. Mas as ideias das quais não somos os donos não são nossas, elas nos são sugeridas. Quando a inspiração não vem, é porque o inspirador não está presente e não julga conveniente inspirar. Parece-nos que essa explicação é a melhor do que a outra. Contudo, poderíamos objetar que o cérebro, não produzindo, não deveria fatigar-se. Isso seria um erro. O cérebro não deixa de ser o canal por onde passam as ideias estranhas, o instrumento que executa. O cantor não fadiga suas cordas vocais, embora a música não seja dele? Por que então não se fatigaria o cérebro ao exprimir as ideias de que está encarregado de transmitir, embora não as tenha produzido? Por certo, é para dar-lhe o repouso necessário
a aquisição de novas energias que o inspirador lhe impõe um intervalo. Poder-se-ia ainda objetar que esse sistema tira ao produtor o seu mérito pessoal, porquanto atribui às suas ideias uma fonte estranha. A isso respondemos que, se as coisas assim se passassem, não saberíamos o que fazer e não veríamos muita necessidade em tirar partido do mérito alheio. Mas essa objeção não é séria. Primeiro, porque não dissemos que o homem de gênio não possa aurir alguma coisa de seu próprio íntimo. Em segundo lugar, porque as ideias que lhe são sugeridas se confundem com as suas próprias e nada as distingue. Assim, ele não é censurável por se atribuir tais ideias, a menos que, tendo-as recebido a título de comunicação espírita constatada, quisesse assumir a glória das mesmas, o que poderia levar os espíritos a fazê-lo passar por algumas decepções. Então aqui ele fala um pouquinho sobre o caráter do médium ao julgar que pertence a si próprio, do indivíduo, na verdade. Vamos tirar a ideia do médium, porque aqui nós falamos claramente da mediunidade ostensiva. Mas quando nós falamos daquele indivíduo que recebe, por exemplo, a inspiração, não tendo conhecimento do mundo espiritual e não podendo ter certeza de que aquela ideia que surgiu, aquele conjunto de ideias que surgiu, não pode ser definido como tendo origem no mundo espiritual, ele pode dizer que aquilo lhe pertence. Mas quando aquele indivíduo sabe que as ideias não lhe pertencem e ele então atribui a si próprio o mérito de ter produzido, aí então os espíritos vão perceber que esse médium ele se mostra muito mais orgulhoso do que humilde, portanto se torna um instrumento perfeito que precisará então passar por algumas decepções. E essas decepções são exatamente ali, vem exatamente ali do silêncio dos espíritos, negando a esse indivíduo essa colaboração. Dizemos, enfim, que se os espíritos sugerem grandes ideias a um homem, dessas ideias que caracterizam o gênio, é porque o julgam capaz de a compreender, de as elaborar e transmitir. Não tomariam um imbecil para seu intérprete. Podemos, portanto, sentir-nos honrados em receber uma grande e bela missão, principalmente se o orgulho não as desviar do seu objetivo louvável e não nos fizer perder o seu mérito. Então, aqui nesse caso, é colocado para nós que os espíritos sugerem grandes ideias àquelas mentes que são capazes de absorver. Porque, da mesma forma que acontece com a mediunidade ostensiva, quando nós colocamos ali, no caso da psicografia, que Kardec dedicou um capítulo especial lá no Livro dos Médiuns, então ele conseguiu ali categorizar, digamos assim, os tipos de mediunidade de psicografia. Então ele falava sobre a psicografia histórica, poética, receitista, comunicações literárias, enfim, várias e várias psicografias, tipos de conteúdos psicográficos, digamos assim. E aí então, nós comentamos que, tanto no caso da psicografia como na psicofonia, e dessa forma que nós vemos também aqui a parte da inspiração, que nada mais é do que uma influência espiritual silenciosa, se torna muito mais fácil para o espírito quando ele encontra na mente daquele indivíduo encarnado aquele conjunto de ideias prontas, porque então ele lança a sugestão e o próprio indivíduo, através da sua colaboração, consegue pegar aquela ideia e dar continuidade a ela. Agora, se você lança uma ideia, aqui foi colocado pelos espíritos, por Kardec aqui, não tomariam um imbecil para seu intérprete. Lembrando que essa expressão do imbecil vem também daquelas expressões antigas dizendo daqueles que trazem limitações intelectuais. Então, não é aqui um tratamento pejorativo, uma ofensa propriamente. Mas no caso de uma pessoa comum, que ela não tem ali conhecimento naquela área, e aí então o espírito traz uma ideia que ele não compreende, acaba sendo na verdade um desperdício. A menos que seja ali uma única situação, uma necessidade que o espírito tenha
Eu me lembro até de um trecho do livro do filme do Chico, inspirado no livro de Marcel Sotomayor, né, Por Detrás do Véu de Ísis, se eu não me engano, que ele, não, é outro livro, que fala sobre a biografia do Chico, né? Então, o Chico, naquele trecho do filme no começo, ele lembra que se encontrava ali à mesa com a família, né, a madrasta se encontrava lá e tudo mais, e aí então eles comentavam sobre um problema que a vizinha teve durante um processo de gravidez, uma gestação. E aí então ele disse assim, que foi uma gravidez pictórica, alguma coisa assim o tema, não me lembro. E aí então eles olharam assustados, né, mas como assim pictórica? E aí então a explicação, né, ele disse assim, não, porque um espírito me disse que foi aquela gravidez chamada gravidez tubária, né, que fica ali nas tubas uterinas, né, então até mesmo, né, naquele período a madrasta deu até um tapa na boca dele, ectópica, né, isso, ectópica, obrigado, esse mesmo. E aí então foi colocado ali, né, que deu um tapa na boca dele, dizendo que ele estava falando besteira, que os espíritos, que ele não tinha que dar ouvido aos espíritos e tudo mais. E aí então surgiu exatamente essa colocação. Ou seja, você lança uma ideia para uma criança. Tá, o espírito comentou e falou com ele e tudo mais, mas acabou sendo ali uma informação sem muito proveito. Mas a gente percebe então que os espíritos que estão sempre atentos às necessidades aqui do nosso mundo material acabam trazendo para nós, né, as informações que vão ajudar de alguma forma o indivíduo ou a coletividade nesse desenvolvimento. André colocou, né, a quarta-feira, a grande dúvida foi a diferença entre inspiração e intuição. A gente pode perceber que a inspiração vem de fora, a intuição é de dentro, né? É do próprio indivíduo que tem essa intuição, essa percepção, que seria alguma coisa mais anímica, enquanto que a inspiração é aquele sopro que ajuda na melhor compreensão do espírito, né? Bom dia, Simone. Deixa eu ver, Dudu trouxe para nós aqui uma mensagem, né? Então o Osmar lembrou ali que é ectópica esse nome, né? Pictórica não tem nada a ver, né? Tem a ver com pintura. Ectópica, é isso mesmo. O Dudu colocou para nós aqui então a psicografia que chegou, vamos lá? Mostra o teu trabalho trazendo na escrita e na voz, pois quem fala de lá precisa do teu suporte. A vela acesa que se mostra em luz na sua mente, a certeza de que muitos deles precisam de vós, na escuta e nos olhos de quem vê. Eu trago as mensagens de alguém que precisa te ver. O mensageiro que se diz ser médium, o retrato vivo daquele que um dia esteve lá. A vontade de clarear consciências perdidas, apagadas no tempo final. Hoje mostro-te que a relação alto e baixo, nessa antena amplificada, surge a certeza do clamor de um espírito. Sou eu, envolvido numa prestação de contas com o que fiz, sofrimento nunca, aprendizado sempre. Me chamam de mensageiro de todos. Trago alegria, trago o sofrimento, trago o conforto necessário a quem precisa dele. Sou o clarim que se ouve por todos os lugares, todos os meios e templos religiosos. Sou apenas um momento de lucidez espiritual. Sou homem, sou criança, sou mulher, sou apenas um médium, um enviado de uma luz existente no meu céu mental. Né? Bacana que a mensagem que chegou para nós, né? Meio poética, né? Então, traz exatamente isso, né? Essa necessidade que os espíritos têm de se comunicarem conosco, e aí nós vamos lembrar sempre, né, das comunicações que são particulares, nas comunicações que são coletivas, de interesse geral, e assim os espíritos formam conosco, malgrado nosso, como lembra Kardec, essa corrente de ideias, né, do mundo espiritual com o mundo físico. E é muito interessante porque essa conexão que existe entre esses dois planos, ele recebe dos mais variados nomes. Então você tem uma inspiração divina, uma inspiração do Espírito Santo, uma inspiração do plano espiritual, como nós chamamos, né? Enfim. Então nós percebemos assim a grande atividade dos espíritos junto a nós. E aí então, e como é malgrado nosso, é muito curioso que a gente percebe que muitas vezes, até mesmo negando a mediunidade, a partir de uma crença, a partir de um dogma, os espíritos ainda assim trazem as suas ideias.
E essas ideias acabam depois sendo difundidas, né? Tanto que nós vemos muitas vezes em púlpitos das igrejas, né, quando os pastores, padres, religiosos de um modo geral, fazem ali os seus sermões, muitas vezes com grande inspiração, eles atribuem essa inspiração a Deus, que não deixa de ser verdade. Porém, o mecanismo com que essa inspiração chega era um mecanismo muito mais simples, porque nós temos ali ao lado daqueles indivíduos, naqueles locais, uma grande quantidade de espíritos que trabalham em benefício daquela comunidade. Então, independente de você aceitar ou não aceitar, de você acreditar ou não acreditar, o importante é que aquilo foi dito. E aí nós vemos então espíritos que trabalham com a medicina, em consultórios médicos, em clínicas psicológicas, psiquiátricas, né? Então, todos ali acabam formando essa grande corrente. E aí então os ensinamentos vão chegando para nós. Porque a gente lembra sempre que se esse trabalho dependesse apenas do nosso esforço, dependesse apenas do nosso trabalho, nós demoraríamos bastante para poder fazer com que o mundo evoluísse. E aí então nós começamos a ver que os espíritos contribuem conosco diretamente nesse processo de transformação. Continuou para nós aqui: rezem por ele, o irmão precisa de ajuda, orem por nosso irmão. A mesma voz que clama e ajuda, pede socorro nesse momento, ajude o irmão médium. Então aqui me despeço agradecendo ao grupo, Deus, amor e luz. Né? Obrigado. Então nós que agradecemos a presença, então vamos juntos nessa corrente, né? Todos nós nos fortalecendo sempre, que é bastante importante para nós. Bom dia, embaixador. Muito bem, meus amigos, vamos lá então. Dando sequência aqui no nosso estudo, continua aqui o artigo de Kardec, né? Aqui finalizando na verdade, né? Então ele diz assim: quer os pensamentos seguintes sejam do espírito pessoal do Sr. de Porry, quer tenham sido sugeridos por via mediúnica indireta, menor não será o mérito do poeta, porquanto, se a ideia primitiva lhe foi dada, jamais lhe poderão contestar a honra de tê-la elaborado. Então, aqui traz para nós, né, que esse poema que nós vamos ler aqui em seguida, Urântia, e aqui embaixo o subtítulo Fragmentos de um poema do Sr. de Porry, de Marsella. Então, o mérito desse poema pode ser tanto do médium, ou no caso tanto do poeta, como do espírito. Né? Então, por isso, né, nós vemos aqui o poema escrito aqui com muitas ideias, né, que são apresentadas para nós a respeito da doutrina espírita como um todo. Aí, nesse caso, né, o Livro dos Espíritos. Então, nós vamos aqui ler o poema. Vamos em frente. Abri aos gritos meus, ó véu do santuário, que esteja em treva ao mal, o bom no iluminário. Agite-se o meu peito a santa claridade, em cintilante flux, dardejando a verdade. Ó pensadores, vós que nas ações coevas, prometei-nos a luz, e só nos dais as trevas. Que em vossos sonhos vãos ilusões levianas embalais sem cessar as desgraças humanas. Em concílios que tanto orgulho vos querer, confundidos sereis por voz de uma mulher. Ó Deus, que vós quereis no universo banir, ou talvez pretendais com risos definir, e que quereis em vão sondar a sua essência. Presente o tendes vós em vossa consciência, e quem quer que se dando a debates sutis, tão alto o ousa negar, em decreto o condiz. Tudo por seu querer nasce, vive e se alterna. É princípio supremo, a própria vida eterna. Tudo nele repousa, espírito e matéria. Se ele lhe nega o sopro, eis a morte sidérea. Um dia disse o ateu: ah, Deus é uma quimera, filha do acaso, a vida é apenas uma espera.
O mundo que o homem fraco ao nascer é lançado é regido por leis do que é necessitado. Se a morte nos apaga os sentidos em chama, do nada o abismo então de novo nos reclama. Da imutável natura em seu curso eternal, nossos restos recolhe o seio maternal. Gozemos, pois, então os seus curtos favores, nossas frontes em luz coroam-se de flores. Só o prazer é Deus em nossos desatinos, incitamos furor nos mutáveis destinos. Aqui nesse trecho nós vemos, né, o depoimento de um ateu, dizendo que Deus é só um acaso, que tudo acontece ao sabor da natureza e tudo mais, né? E depois continua o poema. Mas logo que a consciência, a interna vingadora, insensato, mostra-te a culpa embriagadora, o pobre repelido em gesto desumano, o crime que manchou as tuas mãos de insano, sairá do seio escuro e da matéria cega, e no teu coração surge a luz que renega os teus crimes e os põe ao teu olhar ansioso, fazendo-te, que horror, de ti mesmo odioso? Do soberano então, que a tua audácia ainda quer negar, sentirás sua pujança infinda, ao oprimir-te e a assediar-te, e embora os teus esforços, em revelar-te a ti no grito dos remorsos. O homem, evitando em sua inquietude, busca dos matagais a atroz solicitude, e crês que ao percorrer das sombras os ermos seus, conseguirás fugir da presença de Deus. Sobre a presa vencida, o tigre dorme em paz, o homem vigia em sangue e em trevas abismais. De olhar apavorado em vislumbrante horror, treme-te o corpo envolto em frígido suor. Um ruído sinistro invade-lhe os ouvidos, de fantasmas cruéis rodeiam-lhe branidos, tua voz, sua terrível voz, confessa os erros seus e clama com terror, graça, graça, ó meu Deus. Sim, o remorso, enfim, carrasco da ciência, que nos revela em Deus nossa imortal essência, e muitas vezes faz de um nobre criminoso, por arrependimento um Marte glorioso, dos brutos separando a humana criatura, eis do remorso a chama em que a alma se depura, e é por seu aguilhão o ser renegado, pela escala do bem se faz mais elevado. Então, vai mostrando para nós, né, que do erro que comete o homem, e aí então vem a dor da consciência, vem ali também o assédio, né, o sinistro, como colocado para nós, né, o ruído sinistro invade-lhe os ouvidos, de fantasmas cruéis rodeiam-lhe branidos. Sua terrível voz confessa os erros seus, e clama com terror, graça, graça, ó meu Deus, né? E depois ele fala sobre o remorso, sobre a consciência, que aí com o passar do tempo, aquele criminoso que reconhece o erro praticado, acaba depois se tornando um Marte glorioso. E aí depois ele se separa dos brutos e depois se direciona a Deus, se elevando aqui em espírito. E depois continua o poema. Sim, a verdade brilha, e do soberbo ateu, o sentimento audaz refuta o esplendor seu. O panteísmo vem expor, por sua vez, de um argumento vão a insensata aridez. Aqui agora um trechinho falando do pensamento do panteísta, né? Aquele que diz que ao desencarnar, o homem perde a sua individualidade e acaba sendo absorvido por aquele oceano divino, né? Mas diz para nós aqui: fascinados mortais por um sonho risível, onde ireis encontrar o grão-ser invisível? Ei-lo diante de vós o eterno grande todo. Tudo lhe forma a essência e ele resume o todo. Deus resplende no sol, verdeia na folhagem, ruge pelo vulcão e troa na voragem, floresce nos jardins, pelas águas murmura, suspirado na voz das aves com ternura, e dos ares da cor faz diáfanos tecidos, é ele que nos anima os órgãos entretidos. É ele que pensa em nós,
cada ser mais diverso, tudo, pois, é ele mesmo, esse Deus é o universo. E depois aqui continua o poema. O que? Mostrar-se Deus a si mesmo contrário. É ovelha e lobo, rola e víbora, tão vário e se faz, vez por vez, pedra, planta e animal. Combina-se o seu ser ora ao bem, ora ao mal. Corre todos os graus, desde o bruto ao arcanjo. Ser ele luz e lama é antítese de arranjo. Ele é bravo e covarde, é pequeno e gigante, imortal e mortal, verídico e farsante. É ele, ao mesmo tempo, a vítima e o agressor, que ora rola no crime, ora cultiva o amor. Lamatri e Platão, o Marco Aurélio e Nero, e Sócrates o sábio, e Mélitus o evero, que possa ao mesmo tempo o bem e o mal servir. Ele mesmo se afirma e nega definir, e contra a própria essência afia ao gume eterno, se volta ao paraíso e se condena ao inferno. Invoca ao nada e assim, por cúmulo de injúria, a própria obra maldiz com sua voz em fúria. Oh não, 1000 vezes não, tal dogma monstruoso. Jamais pôde nascer num coração virtuoso. Imerso em seu remorso onde o crime se expia, o temerário autor da doutrina doentia, no seio do prazer sentiu-se apavorar ante a imagem de um Deus que não pode negar. E para se eximir, blasfêmia da blasfêmia, ele o uniu a este mundo e fez-se-lhe alma gêmea. Ainda bem que o ateu, premido e atormentado, ousando negar a Deus, não o faz de degradado. Ó Deus que a raça humana o busca sem cessar, Deus que não conhecendo o temos que adorar, dos seres todos é um só princípio e fim, mas para o alcançar, qual caminho enfim? Não é pela ciência, efêmera imagem, que nos fascina o olhar com fulgurante imagem, e que frustrando sempre o incapaz querer, desfaz-se sob a mão o que julgava deter. Sábios, acumulais escombros sobre escombros, e tais sistemas vão não vão além de assombros. Esse Deus que ninguém pode ver sem morrer, cuja essência contém um terrível poder, mas sabe aos filhos seus nutrir de terno amor, só o pode compreender, lhe igualando o dulçor. Ah, para eles se unir e reencontrá-lo um dia, a alma deve voar com o amor o faria. Atiremos ao vento o orgulho, avante descrença. Deus, Ele mesmo, aplana os caminhos da descrença. Seu infinito amor jamais desencontrou, de uma alma que sincera, ansiosa o procurou, e que, calcando aos pés a riqueza e o prazer, aspira a se integrar ao seu supremo ser. Porém, esse Deus que ama o coração piedoso, que baniu do seu seio o déspota orgulhoso, que se orgulha do sábio e se entrega ao prudente, não quer se repartir como o amante inclemente, e, para o merecer, faz-se preciso opor às ilusões do mundo um firme desamor. Felizes filhos seus, que afastados de tudo, têm no belo, no bom, no verdadeiro o estudo. Feliz é o homem justo, entregue todo inteiro ao tríplice clarão desse foco altaneiro. E em meio às aflições de um cortejo fecundo, num círculo restrito ao nosso pobre mundo, a um oásis parece a florir num deserto, e o tesouro da fé a sua alma está aberto. E Deus, sem se mostrar, o coração lhe invade, e a alegria lhe dá de incontida verdade. Então o homem prudente aceita o seu destino, e com serena paz acolhe o bem divino. E quando a noite o envolve em seu véu costelado, ele dorme tranquilo e feliz e embalado, num sonhar que inebria o terno coração, um celeste antegozo de suprema e de suprema unção. Tua alma, que tem sede ardente da verdade,
Da criação quer sondar toda a profundidade? Como um pintor primeiro apronta a tua mente, a tela que o pincel irá tornar patente. Do eterno tudo sai por sua luz natura, mas sem se confundir com sua criatura. Que, tendo recebido o Espírito dos céus, é livre de falir ou de elevar-se a Deus. Obra da sua mente ou de sua palavra, parte cada criação do seu seio e lavra. Num círculo sem fim e de leis imutáveis, com destino escolhido e fins realizáveis. Como artista, Deus pensa antes de produzir. Assim o que produz poderá destruir. E fronte perenal de cada ser diverso, dos astros que semeia em luz pelo universo, Deus, o infrene poder, de sua vida eterna, às suas criações transmite uma luzerna. O livro ou quadro, então, pelo artista criado, é inerte produção, jaz imobilizado. Mas o verbo de luz, vindo do Onipotente, destaca-se e se faz por si próprio existente. Sem cessar se transforma e nunca é perecível. Do metal se projeta o espírito invisível. O verbo criador adormece na planta, sonha no animal e no homem se levanta. De degrau em degrau, a descer e a subir, se agrega a criação em sublime fulgir. Do éter na ondulação forma a imensa cadeia, que na pedra começa e no arcanjo se alteia. Obedecendo às leis que regem os atos seus, cada ser se aproxima ou se afasta de Deus. Seja o que ao bem se dá ou ao que ao mal se atrai, cada ser racional por si se eleva ou cai. Ora, se o homem habita a atmosfera do mal, rebaixa-se ele em crime ao nível do animal. Em anjo se transforma o homem puro, e esse anjo, de degrau em degrau, pode tornar-se arcanjo. Em seu trono brilhante, esse arcanjo assentado, seu caráter real estará conservado. Ou de seu brilho a sua luz própria onipotência, bem pode assimilar uma perfeita essência. Mas de um arcanjo assim no celeste esplendor, a Deus se reuniu por excesso de amor. Mas outros, invejando a glória soberana, no fascínio do orgulho, esse pai da ira insana, tem querido julgar os decretos de Deus, e na noite emergir os escaninhos seus, esse Deus, cujo olhar em pó se tornaria, somente os abrasou com a luz que ele irradia. Transtornados, pois, pelo universo errantes, sempre assaltados são de remorsos e antes. Esses anjos, sem norte em audácia funesta, não ousam mais do céu mostrar-se numa fresta. E a vergonha, aguçando o aguilhão mordaz, lança seu coração às vascas infernais. Enquanto o homem de bem, às provas cumpridas, se eleva ao paraíso em glórias incontidas. Todos os mundos, pois, semeados no infinito, querem que ferem teu olhar com o seu fulgor bendito, e que rola do espaço a vaga universal, há espíritos também na escala espacial. Vários globos que estão quais focos luminosos são abrigos de luz celestiais grandiosos, onde vagam no espaço em planos distanciados a multidão em luz de espíritos graduados. Há mundos de pureza e mundos de deslizes, reinam sem objeção sobre os mundos felizes. 3 cetros divinais são honra, amor e justiça, da ordem social cimentando essa premissa, e amados sem cessar pelos seus habitantes, constituem penhor de venturas constantes. De outros globos girando em lôbregas vertigens, não aprovados são dos anjos nas origens, esses mundos que enfim sofrem sua desgraça, pelas suas trocando as leis de Deus sem jaça,
e sobre o solo seu brama horrível tormenta, na qual a multidão impura se lamenta. Nosso globo noviço, em seus passos primeiros, até hoje flutua entre esses dois roteiros, ultrajando a moral e a própria natureza, quando o mundo do crime excede-se sem defesa, quando o povo mergulha em prazeres frementes, os ouvidos fechando aos profetas videntes, que o verbo divino, o mais ligeiro traço, nesse mundo se apaga, enseguecido e baço. Então, o onipotente, a cólera a ferver, sobre o rebelde cai e o leva a perecer. Anjos da justiça, então de asas possantes, batem na ímpia terra os seus mares ululantes. De sua imensa altura, indo além de seus níveis, precipitam no solo os vagalhões terríveis. Estrondeiam vulcões num ribombar profundo, pelo éter dispersando os resíduos do mundo. E o soberano ser, cuja vingança explode, destrói o globo atroz que nele crê não pode. Nossa terra medíocre é uma estância de prova, onde o justo sofrendo em pranto se renova, que a lágrima depura e eleva o coração, lhe preparando o mundo para a evolução. Não é, portanto, em vão que o sono repousante, num transporte nos leva a um sonho inebriante, e num rápido impulso estamos conduzidos, num novo astro de luz de brilhos refugidos, onde cremos vagar por verdejantes prados, corridos sem cessar por seres ajuizados. Nós vemos este globo adornado de sóis, brancos, rubros, azuis como os arrebóis, que em seus ares fulgindo, os tons mais variados, deixam de almos clarões os campos matizados. Se mantens nesse mundo um coração, a esses globos irás de aspecto luxuoso, onde risonha é a paz junto à sabedoria, ali só reina o bem em eterna harmonia. Sim, tua alma percebe as radiosas moradas, que os favores do céu fazem embelezadas, onde a alma se depura e sobe pouco a pouco, enquanto o mal regride em seu caminho louco, mas o reino do mal em seus anéis fatais desce de giro em giro a abismos infernais. Espelho que reflete imagens de universos, nossa alma pressagia os destinos diversos. A alma, energia viva, reage aos seus sentidos, que lhe atendem de pronto aos mínimos pedidos, que como chama presa em um vaso de argila, com seu forte calor a prisão aniquila. A alma que ainda retém lembrança do passado, e às vezes sabe ler no futuro afastado, não a centelha só desse fogo vital. Tu sentes mesmo em ti que tua alma é imortal. Nas regiões do espaço, em toda a eternidade, guardando a tua estada e sua identidade, a alma nunca morre, apenas se transporta, e de asilo em asilo ela sempre se exorta. Nossa alma, ao se isolar do mundo exterior, poderá conquistar um sentir superior. E pela embriaguez de um sonho então magnético, se armar de outra visão ou de algum dom profético, ao libertar-se, pois, dos liames terrenais, facilmente percorre os planos celestiais e de um salto veloz lança-se ao firmamento, vê através de tudo e lê o pensamento. Então, esse aqui, né, a poesia Urânia, trazida aqui então por Sr. de Porry, e aí então Kardec comentou, né, que comenta-se sobre essa mediunidade sem saber, essa mediunidade não percebida. E aí então nesse poema todo, um poema longo, né, que Kardec coloca como fragmentos, mostra para nós aqui uma grande viagem desde o reconhecimento de Deus e o conflito daquelas consciências que veem em Deus apenas uma crença. Nós vimos então
em Deus, vimos aqui também da própria viagem do espírito, passando por suas culpas, passando pelo remorso, passando pela sua elevação e pela sua depuração. Depois fala das suas viagens nos mundos mais elevados, aos mundos ainda inferiores, onde ele se debate, né? Mas que de degrau em degrau ele vai se elevando até chegar ao seu estado de depuração. Então a história é que esse poema foi trazido então pelo Sr. de Pourry sem que antes ele tivesse conhecimento sobre aquilo que a doutrina espírita apresentava. E nesse poema ele mostrou, né, depois seria interessante vocês lerem com calma cada um dos versos que tem aqui, para a gente poder acompanhar assim com calma, com raciocínio, com atenção, para entender ali as colocações que esse espírito trouxe através dessa inspiração. Então mostra para nós essa grande viagem que o espírito faz no universo, saindo do seio de Deus, aceitando ou negando, né, estando ali sempre presente dentro de nós. Então, bem interessante para nós esse estudo. E aqui nós temos também, né, mais uma mensagem chegando para nós aqui pela Angelina, né, irmão do bem participando conosco também. Diz aqui para nós: queridos e amados irmãos, que a paz esteja com todos. A busca do conhecimento de vossas almas, espírito, se faz necessário para que possais, em equilíbrio, ajudar a grande multidão que está em desespero. Vossas almas precisam brilhar cada vez mais em direção de todos que estão sofrendo, sejam junto de vocês ou chegando aqui precisando de socorro. Então aqui mostra também, né, a comunicação, que inclusive fazendo uma referência a comunicação que nós recebemos anteriormente, desde aqueles que estão aqui conosco até aqueles que chegam junto de nós. E aí então fala desde os encarnados como também desencarnados, né? Então por isso esse padrão vibratório que a gente sempre precisa manter para acolher todos aqueles que chegam até nós, né? Porque no início éramos nós os visitantes, hoje nós fazemos parte dessa grande corrente que sustenta aqui o nosso trabalho e chega também trazendo todos aqueles que de alguma forma precisam desse auxílio, precisam dessas vibrações, né? Então, se por um lado vem aqui um pedido de auxílio, por outro lado vem a orientação para nós auxiliarmos, né, através do conhecimento, através das nossas vibrações. Então, participação aqui uma sexta-feira ativa para todos nós, né, com participações e tudo mais. Então, essa é a parte mais importante, manter sempre o nosso pensamento elevado, que é o mais importante de tudo, né? Então é isso, meus amigos. Então, nós vimos aqui, só para finalizarmos esse nosso raciocínio, que nós então aqui estudamos esse poema, falamos um pouquinho sobre essa inspiração que foi trazida para nós aqui por Kardec nesse artigo. Deixa eu pegar aqui o título dele direitinho. Nós vimos aqui, só um instante. Médium sem saber, que foi colocado para nós. Aqui Kardec chama também de mediunidade involuntária, era esse o termo que eu estava querendo resgatar aqui, que tinha sido colocado. Então, a maneira que parece denunciar uma espécie de mediunidade involuntária. Como foi colocado no boletim, o Sr. de Pourry, então, durante a noite, ele ia absorvendo essas ideias e de manhã ele escreveu esse poema. E é então um poema não apenas longo, mas também com bastante conteúdo, falando sobre aquilo que a doutrina espírita traz para nós. E aqui, né, claro, né, vale aqui o nosso agradecimento até mesmo aos tradutores desse livro, né, da Revista Espírita, porque conseguiu traduzir, deixando, né, palavras belíssimas, trazendo do francês para o nosso português esse poema inteiro, né, ou esse fragmento de poema inteiro aqui também. Então, vamos lá. Seguindo aqui para nós. O nosso próximo artigo Brás, tem que ler com calma. Quando vocês puderem pegar essa edição aqui da Revista Espírita Digital, ela tem lá no site da FEB. Dá uma lida nesse poema com calma, com cada um do verso, porque ouvir uma coisa, ler a outra, né?
eu ouço assim, mas eu não costumo armazenar com facilidade, né? Mas quando eu leio, eu gravo com muito mais, consigo prestar muito mais atenção. Então a gente vai ver assim cada detalhe, toda essa viagem que foi feita para facilitar aqui o nosso aprendizado. Mas vamos lá então, continuando aqui o próximo artigo que nós vamos estudar. Deixa eu ler aqui rapidinho, só um instantinho. Também é aqui um artigo longo. Então vamos lá aqui ler para nós quem foi Swedenborg. Nós chegamos até a estudar sobre ele num dos nossos encontros, né? Então, que ele fez estudos, né, bem antes de Kardec sobre o espírito, sobre estudos espiritualistas de um modo geral, né? Lembrando que a gente precisa diferenciar aquilo que é espírita e aquilo que é espiritualista, embora Swedenborg tenha trazido para nós aqui orientações bastante condizentes, sendo até um dos precursores do espiritismo, né? Então, vamos aqui ao artigo dele. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte, Kardec traz aqui um comentário nesse artigo, quase que uma biografia, e depois nós temos uma comunicação do próprio Swedenborg que havia sido prometida anteriormente, né? Então, vamos lá. Pois é, Hermes, né? Aqui o que foi colocado, o que Kardec apresentou, é que a gente pegou aqui, leu direto, né? Mas lá no boletim, você não pegou aqui o início quando a gente fez a leitura, de setembro, do dia 16 de setembro de 1859, Kardec fez a leitura desse poema, lá na sociedade, lá na reunião da sociedade, e aí então o senhor de Porry, ele comentou que à noite ele recebia essas imagens, né, essas ideias, e de manhã ele escrevia. E aí Kardec então classificou como sendo uma mediunidade inconsciente, ou um médium sem saber. E aí, depois aqui na introdução desse poema, né, no comentário de Kardec sobre esse artigo, ele falou que mesmo que fosse que o poeta escrevesse a partir da sua própria bagagem intelectual, esse poema não perderia a validade, né, sendo inspirado ou não inspirado. Mas ele traz essa poesia exatamente para ilustrar essa mediunidade inconsciente. Então, e o detalhe também que a gente tem, né, que é exatamente o que você colocou, e eu tinha comentado no início, que muitas vezes essas ideias vêm de uma forma tão casada com o pensamento dos médiuns, vamos colocar como médiuns, né, esses receptáculos dessas ideias, porque vamos imaginar, por exemplo, que eu faço um trabalho dentro de um texto literário, e aí então o espírito acaba se conectando com os meus pensamentos e vai sugerindo ali ideias, uma direção, e eu vou aceitando essas sugestões e vou trabalhando em cima dela, que quando o trabalho está pronto, o médium, sem perceber que recebeu essa inspiração, acaba depois produzindo esse trabalho, colocando como ele sendo o autor. E aí simplesmente não dá para você diferenciar no final, né? Nós tivemos até aquela experiência curiosa, né, que a gente trabalhava aqui no nosso estudo. Eu comentei, né, que falei que eu sou médium tijolo, que eu não tenho qualquer tipo de percepção e tudo mais, e de fato é assim, pelo menos em termos ostensivos, né? Em seguida, a nossa querida Cecília escreveu para nós aqui dizendo, né, que eu que pensava que era médium tijolo, né? Porque é exatamente assim que acontece, essas inspirações vão chegando para que a gente possa desenvolver um determinado tipo de raciocínio. Pois é, mas é que você não conhece a história, né? Porque a gente estava fazendo estudo, eu comentei, né, que eu falei, não, eu sou médium tijolo, que eu não consigo captar nada, não consigo perceber nada, né? Em seguida veio uma mensagem aqui da mentora do nosso trabalho, a Cecília, e fez um comentário exatamente em cima daquilo que eu tinha falado, que a gente tem essa ideia, né? O fato de você não perceber não significa que você não seja influenciado. E aí então essa ideia dessa mediunidade inconsciente ou dessa inspiração está muito mais presente no nosso cotidiano, exatamente tendo por base aquela colocação da questão 459, que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, e quando nós lemos simplesmente aquela resposta, nós não temos uma ideia do grau de influência e da intensidade também dessa influência, né? Do grau no sentido de a frequência, digamos, a frequência e o grau dessa influência. Então, na verdade, são situações das mais simples, na educação, numa relação pessoal,
entre as pessoas em que você recebe uma sugestão de fazer um comentário, de você fazer passar uma orientação para a pessoa, e isso vai positivamente ou negativamente, no momento em que você se encontra, né, na flor de uma discussão, e aí então você recebe uma inspiração de você dizer algo que vai agredir o outro, que vai machucar o outro, e você aceita essa sugestão, porque você está no calor ali da discussão, ou ao mesmo tempo você está aconselhando, educando alguém dentro de casa, e você leva uma palavra fraterna, instrutiva, que também vem como instrução. Então, desde a sua vida íntima, da sua vida de relação pessoal, até uma vida coletiva de um trabalho que você está fazendo, essa inspiração vai chegando. E quando os espíritos dizem, lá na 459, muito mais do que imaginais, de fato é muito mais do que nós imaginamos. Principalmente porque nós acreditamos que essa influência vem sempre de um modo mais ostensivo, que seja mais percebido. E na verdade não, na verdade vem de um modo tão sutil que se mistura no meio das nossas ideias que a gente não consegue nem dar conta disso. Agora, tendo consciência disso, nós podemos então fazer com que essa inspiração trabalhe em nosso favor. Desde que nós mantenhamos sempre, né, os nossos pensamentos elevados, as nossas mentes abertas, estabeleçamos conexões com o plano espiritual de um modo produtivo, que os nossos trabalhos sempre visem o nosso bem ou o bem da nossa comunidade, certamente essa influência vem. O tempo todo. Aí sim, muito mais do que nós imaginamos, nós podemos imaginar uma parte e utilizar essa influência a nosso favor, né? O Braço colocou, né, às vezes escrevi músicas em estado de inspiração, né? E quantas músicas vêm, né, Braço? Por isso Kardec colocou, né, pintores, músicos, e nós podemos colocar pessoas das mais variadas áreas de conhecimento aqui do nosso mundo. Pensava que era bam, bam, bam. Pois é, não, né, Blas? Era só um ban, né? O outro ban fica por parte do espírito. Flávio colocou, né? Eu falava antes médium entupido, né? Quando comecei a dirigir uma mediúnica, que cheguei à conclusão, né? Entupido, mas nem tanto, né? Pois a intuição era forte na hora de conversar com os desencarnados, né? Pois é. Andréa colocou, né? E a atenção tem que estar sempre presente para não nos deixarmos influenciar por ideias negativas, né? Vigiai e orai já é o ensinamento mais do que batido já do nosso estudo do Evangelho, né? O Hermes lembrou, né, de qualquer forma sempre teremos influência espiritual, né? Não tem jeito. Dudu colocou, a mediunidade é um atributo do ser humano, seja pela escrita, pela fala, pelo sopro, pelo olhar, pelo abraço, pelo passe, pelo professor de um grupo divino da JDE, né? Qualquer um, a gente está sempre junto aqui com os espíritos, né? O Braz lembrou, às vezes estava lendo novelas e começava a sentir alguns choques nas pernas, né? Deitava e a cabeça virava uma torrencial de pensamentos, né? Bem curioso isso. E André lembrou aqui também, né? Começamos a falar, a pessoa agradece e não sei o que falei. Pois é, está muito mais intenso do que a gente imagina, né? De qualquer forma, a gente tem então ali esse recurso. E esse texto ele é muito interessante de Kardec porque ele acaba sendo um complemento direto da questão 459 para ilustrar ali o nosso entendimento sobre a forma como essa influência acontece, lembrando que ela não é uma influência para nós fazermos aquilo que nós não queremos fazer ou sermos induzidos a fazer alguma coisa. E, na verdade, essa influência vem também para contribuir com aquilo que nós já estamos fazendo. E aí vem também tanto positivamente como negativamente. E eu sempre tenho aquela imagem, né, que a gente coloca assim, que você está num trabalho social, num trabalho assistencial, num trabalho caritativo, e a gente não faz ideia da quantidade de espíritos que estão ali presentes orientando esse trabalho. E aí quando nós falamos, né, que dá aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de um bom trabalho realizado, não é apenas pelo trabalho em si, mas é pela própria vibração presente junto àquele grupo. E aí então dá realmente aquele prazer de fazer aquele tipo de atividade, porque há essa comunhão entre os espíritos que conseguem ver naqueles que chegam para receber assistência, ver ali as suas necessidades, as suas carências, e depois então através da intuição, nós então somos dirigidos, através da inspiração, né, nesse caso, somos então dirigidos para fazer esse trabalho visando realmente assistir aquelas pessoas nos seus variados aspectos, não apenas no trabalho material em si,
mas também no sorriso, no calor humano, na fraternidade, no amor que se doa naquele trabalho, porque ele acaba sendo o principal. Aquele pacote que o indivíduo leva para casa, na verdade é só ali um conjunto de peças impregnadas, conjunto de peças impregnadas, de vibrações que nós encaminhamos, que nós enviamos. Então aquilo tudo acaba vindo junto com o material, vem também ali a parte vibracional. André colocou, mas só vinha a entender o que acontece com a doutrina, achava que estava ficando esclerosada, jovem ainda, Pois é. Então, assim, para aqueles que têm essa mediunidade mais ostensiva, essa sensibilidade maior, nós vamos ali perceber que no começo causa aquele impacto, mas depois ele vai se tornando claro, e muito mais do que isso, André, o importante do estudo, do aprendizado a respeito dessas faculdades é você saber fazer uso dela. Porque a mediunidade acaba sendo, mesmo que seja essa mediunidade intuitiva, essa mediunidade inconsciente, ela acaba sendo um instrumento bastante valioso para nós usarmos em nosso favor. Basta que nós nos coloquemos à disposição dela. E é isso que infelizmente nós não fazemos. Nós, por exemplo, nós vemos pessoas que fazem ali os seus trabalhos esses que requerem inspirações, que requerem inspiração, e aí então a pessoa tem uma vida completamente desconectada com o mundo espiritual, não necessariamente má, mas ela vive simplesmente a sua vida material. E aí naquele momento em que ela quer desenvolver o trabalho, ela pede a inspiração. Imaginemos se ela vivesse constantemente consciente de que ela é um espírito imortal, de que ela está irradiando vibrações, de que ela pode atrair ali os espíritos, a ajuda junto a ela, outros pensamentos, como seria o seu trabalho efetivo. Aquele médico, por exemplo, que vai todos os dias ali para o seu consultório, para o hospital fazer o seu trabalho, e ele mantém o pensamento constantemente ligado para o mundo espiritual, no momento do seu trabalho ele tem uma ajuda plena, porque ele está em conexão com os espíritos. Agora aquele médico, por exemplo, que vive a sua vida ali de um modo ligado à matéria, ligado ao seu orgulho, sem qualquer preocupação com o seu aspecto espiritual, e no momento em que ele vai fazer o trabalho, ele até recebe ajuda, mas ela não é tão profunda e tão clara como aquele que está em plena sintonia. Por isso, então, conhecer essa faculdade, esse recurso mediúnico e saber fazer o bom uso dele, é ali a grande vantagem para nós que estudamos. Dudu colocou, antes dos trabalhos mediúnicos da casa, na quarta-feira, eu vejo as macas sendo levadas ao segundo andar para a ajuda espiritual do dia seguinte. Então, começa a montar ali todo o hospital de campanha, que acaba sendo montado ali. Monta e desmonta, monta e desmonta. O Braço colocou, não sei se foi nas mensagens recebidas aqui que uma senhora narrou os médicos mortos pelo Covid, chegando lá querendo trabalhar. Foi ontem, Braço. Antes de ontem, a Cecília que trouxe para nós, falando dos médicos, dos profissionais de saúde que chegavam no mundo espiritual, e eles mesmos já eram preparados para continuar trabalhando, desde que eles apresentassem condições. Então a gente viu isso com o nosso irmão que trabalha com resgate, que nós vimos, que ele mesmo, no acidente que ele sofreu, ele mesmo sendo enfermeiro, já foi aproveitado para fazer o trabalho. Foi esse mesmo, Flávio. Acho que foi o... Como é que chama, Dudu? Esqueci o nome dele. E aí então, qualquer espírito que chega no mundo espiritual em condições de trabalho acaba sendo aproveitado. André colocou, pois é, mas é inconsciente, só acontece quando a pessoa está junto de mim sofrendo. O nome do nosso enfermeiro lá da China, esqueci. A Chaconete colocou, seria o caso de falar aqui, colocar o fato que aconteceu essa noite? Não entendi, o Chaconete, que você queria colocar. Mas coloca, vamos conversando. Ziuli, Pois é. Foi o caso dele, a mesma coisa. Então, assim, deixa eu ver aqui. Tá, conta, sim, vamos lá. Aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte, aqui então, nesse artigo de Swedenborg, nós vamos deixar para a semana que vem. Porque tem aqui o artigo dele, tem aqui a biografia dele que Kardec vai apresentar, e depois tem a comunicação. E como é um texto grande, nós já estouramos aqui o nosso tempo, então a gente deixa para a semana que vem. Beleza?
É grande, a gente tem que aproveitar assim com